Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui, abrindo nossas câmeras e microfones. Hoje cheio de cachorro aqui do meu lado. Se o cachorro latir, vai na gravação mesmo. Não se preocupa, porque afinal de contas, a casa é deles, né, Cris? A casa não é nossa. A casa é deles e a gente só fica habitando porque eles deixam. Eles deixam. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, hoje eu tenho mais uma nova amiga aqui, a Cris Carvalho. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre arte, sobre literatura, sobre o livro dela. Mas antes eu quero começar, Cris, fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu quero saber quem é Cris Carvalho por Cris Carvalho. Bom, a Cris Carvalho é uma paraense que é apaixonada por livros, pelo universo literário desde a infância e sempre teve aí muitas ideias mirabolantes povoando a cabeça. Uhum. E aí tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu resolvi tirar todas essas ideias e colocar elas no papel, e as pessoas, por incrível que pareça, gostaram. Imagina, Gostaram claro. do que eu escrevi, e daí, desde então, eu não parei mais. Não consigo mais viver sem escrita. Que legal, que legal, que legal. A tua formação, estava vendo aqui, você qual que é? Eu sou formada em recursos humanos. Que delícia, que delícia, que delícia. Então, ou seja, você usou muito daquela coisa de recursos humanos na tua obra, né? Nos teus livros. É legal quando a gente consegue puxar, né, a nossa profissão. Na verdade, eu fiz o recursos humanos, mas eu tenho mais aptidão para marketing. Então, eu tenho muito estudo para marketing. Então, eu uso muito isso para os meus livros. Que legal, que legal, que legal. Você estava comentando que você sempre gostou muito de leitura, você sempre teve acesso, porque eu gosto muito sempre de colocar isso nas entrevistas, porque a gente sabe que nos dias de hoje, infelizmente, incentivar a leitura é um desafio enorme. Seja para pais, para professores, para educadores. É muito difícil incentivar a leitura, porque os nossos jovens querem uma coisa muito rápida, sabe? E as redes sociais, o mundo da internet oferece essa rapidez. Mas ter um livro na mão, poder aproveitar, né, da leitura é sempre uma coisa muito enriquecedora. E você falou que você sempre gostou muito disso, né? Sempre. Na infância, eu cresci vendo o meu pai ler muito. Meu pai lia e escrevia muito. Ele escrevia como se fosse diários, né, para ele mesmo. Olha só, que legal. E aí eu sempre tive muita curiosidade, e eu fui muito incentivada por uma tia materna, e minha mãe foi professora, e daí eu tinha amigas que as mães eram professoras, então elas me emprestavam livros e tal, e desde a infância eu sempre fui muito apaixonada por gibis, Turma da Mônica, aqueles Disney. Então, eu pegava muito emprestado das minhas amigas. Aí, na adolescência, que eu comecei a ler, aí migrar para romances. E outros gêneros, que eu também sou apaixonada por fantasia e distopias. Que legal, que show. Mas, também sou, eu não posso falar nada porque eu também adoro. Diz uma coisa, deixa eu fazer uma perguntinha. Esses escritos do teu pai, ainda existem esses escritos? Você tem acesso a esses diários ou não? Ele falou assim, vou jogar tudo fora, não quero mais saber de nada disso. Jogou tudo fora. Oxe, vida. Seria muito bom, já imaginou você ter acesso a isso tudo e organizar isso na forma de um livro, né? Diários do meu pai. Gente, por isso que eu falo, pessoal, não joguem fora o que vocês escrevem. Pode ser bobagem, pode parecer uma coisa boba, vocês podem falar, não tá legal isso, não interessa, guarda. Na adolescência, eu escrevia poemas em um caderninho, e depois de uma desilusão amorosa, eu rasguei o caderninho e joguei fora. Vou te bater, menina. Cara, não acredito que você fez isso. Eu me arrependo tanto disso. Gente, eu acho, porque assim, eu até entendo, porque esses escritos adolescentes, ou quando a gente começa a nossa vida mais adulta, eles são muito focados no momento que a gente está vivendo. E aí que você falou, tem uma desilusão amorosa, mudamos de emprego, mudou de cidade. Dá a impressão de que não tem mais valor aquilo.
Ah, isso aqui é bobagem, não tem mais valor nenhum. Pode? Não pode. Eu fiz uma entrevista aqui no Café Cultural, não me pergunta com quem, porque também já estou ficando velho, a memória já não é mais a mesma, de um escritor que ele lembrou que o pai tinha diversas anotações, como se fossem anotações do dia a dia, também poemas, como um diário, e que ele guardava num buraco no chão da sala da casa onde eles moravam. E eles... A vida foi andando, foi caminhando, eles mudaram de casa, foram para outra cidade, eu acho que outro estado, se não me engano. E um dia ele lembrou, falou, poxa, meu pai colocava, será que ainda está lá na casa? Ele voltou para a cidade dele, foi até a casa, outros moradores, a casa tinha sido vendida, todinha reformada, mas o piso ainda era o mesmo. Ele pediu licença, entrou na casa, foi lá, achou o buraquinho onde o pai colocava e estava cheio. Claro, muita coisa deteriorada pelo tempo, pessoas lavavam o piso, né? Entrou muita água, muita coisa deteriorada, mas ele achou todos esses escritos do pai e lançou um livro com isso. Olha, nossa, que legal. Eu fiquei fascinado, Cris. Quando ele me contou essa história, eu falei, gente, eu não vou nem falar do livro dele, mas vou falar desse daí. Por isso que eu falo, não joga fora. A gente precisa guardar, porque uma hora na vida a gente vai falar, poxa, aquilo tinha valor. A minha filha escreve também. A minha filha tem 11 anos. E ela escreve. Aí ela monta as historinhas, desenha, eu guardo tudo que ela escreve. Guarda como mãe, mas passe a guardar como escritora. Passe a guardar com a visão da escritora que você é, para que você possa um dia... Imaginou, o orgulho que você vai ter de ver um livro da sua filha com coisa que você guardou. Tenho certeza que vai acontecer, tenho certeza. Mas vamos lá, menina. Agora que nós já batemos papo, agora que nós já nos conhecemos, me fala um pouquinho, apresenta um pouquinho o que é o Além das Aparências. Bom, Além das Aparências começou como um conto para um concurso da editora Qualis. Que legal. E, a princípio, quem me lê sabe que eu gosto de abordar sempre, apesar de eu escrever literatura romântica, os livrozinhos mais leves, eu sempre gosto de abordar temas que vão causar reflexão no leitor. E daí surgiu essa oportunidade de participar desse concurso, e eu escrevi um conto. Só que o meu conto era assim, tinha uma história enorme, mas era um espaço muito curto para eu escrever. Então, eu escrevi ele, foi mais como um desafio pessoal, porque foi em 2018, foi um ano que eu estava passando por vários problemas, e aí eu me inscrevi em vários concursos, porque eu descontei todos os problemas que eu estava passando na escrita. Eu escrevi uma ótima válvula de escape, eu diria. Uma ótima válvula de escape. Ótima. Daí eu escrevi, Além das Aparências, é a história de uma Miss, de uma modelo, na verdade, que ela mora aqui na minha cidade, em Parauapebas, no Pará. E daí ela começou a participar desses concursos locais, estaduais, e quando o livro começa, ela está participando de um concurso nacional para ser Miss Brasil. E ela ganha a coroa, só que no dia seguinte ela perde a coroa por uma notícia que dispensam aí nos jornais para ela. É uma fofoca, né? E que é verdade, realmente, só que tem todo um contexto. E ela se apaixona por ninguém menos que o cara que escreveu essa matéria. Eita, Freba! Você gosta de dar confusão para os seus personagens, Gosto, mas a confusão maior está dentro do enredo, porque ela tem essa confusão dela com o rapaz, e ela é uma mulher que não quer ser mãe. Ela é contra, não é que ela é contra a maternidade. Ela não tem essa vontade de ser mãe, não quer ser mãe de jeito nenhum. E aí eu trago dentro dessa história essa temática das mulheres que não querem ser mãe e a pressão que a sociedade coloca em cima dessas mulheres. Ainda mais essa carreira que ela escolheu, eu acho fantástico. Olha aqui, ser mãe ou não ser mãe é uma opção, é o direito da pessoa e tem que ser respeitado acima de tudo. Agora,
nesse mundo de Miss, nesse mundo da beleza, vamos dizer assim, é uma pressão que a pessoa não é que não quer ser mãe, ela quase que eu não posso ser mãe, né? Entra no negócio do poder, eu não devo ser mãe. E às vezes a pessoa tem lá dentro esse desejo, mas a carreira não pode mexer, vai mexer no corpo, vai dar um monte de coisa. E daí, nessa história, eu abordo vários temas relacionados aos problemas que as mulheres enfrentam quando elas escolhem a carreira, ao invés de ter uma família de comercial de margarina. Eu fiquei com muito medo a princípio, porque eu ia pegar uns temas bem pesados, mas eu falei, não tem para onde correr, eu vou ter que colocar isso aqui, o personagem pede isso, então vai ser isso. Isso devia estar dentro de você. Eu acho que essas coisas acontecem, assim, essa temática, ou seja, essa indignação estava dentro de você, de alguma forma. Sim. Quer dizer, daí quando você criou a tua personagem, quando você falou, gente, é a forma de eu falar para a sociedade todo esse teu pensamento, essa tua indignação. Maravilhoso, menina, maravilhoso. Sim. Tem que ser por aí mesmo. Eu acho que assim, é uma forma de escrita muito legal. É ficção? É ficção, ponto. Quer ler como ficção? Seja lido como ficção, não tem o menor problema. Agora, quer adentrar na temática, quer entender o papel social dessa obra, muito melhor, né? Sim, sim. Eu acho que tem que ser por aí que as pessoas têm que fazer. E aí, e como que foi? Quando você terminou o livro, como que você sentiu? Você não se reconheceu, mas você sentiu que você tinha se colocado, esses teus anseios, essa tua vontade, estava representada no livro? Sim, porque eu casei muito jovem, casei aos 18 anos, fui mãe, eu acho que aos 22. Jovem 22. Também. Jovem também. E eu tenho 2 filhos e, assim, eu passei por muita pressão por conta da maternidade e eu coloquei muito disso no livro e também coloquei coisas que eu jamais imaginei. Às vezes, essa personagem, ela é muito diferente de mim em vários aspectos. E, às vezes, eu leio trechos do livro e eu me pego pensando, gente, como que eu escrevi isso aqui? Se eu não Quem escreveu isso aqui? Quem foi que colocou isso no livro aqui? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Alguém mexeu no livro. Na Bienal da Bahia, quando o livro foi lançado lá, daí eu não tinha pego o físico em mãos. Aí, quando eu peguei lá, eu fui ler alguns trechos e eu ficava assim para minha amiga, nossa, que profundo, foi eu mesmo que escrevi? É muito legal isso, né, Cris? Eu acho que a gente se envolve tanto no processo de criação, no processo da escrita, que é quase que não é se apagar, o termo não é esse, mas chega uma hora que a escrita parece que flui como se a própria escrita existisse, né? Fosse um ser à parte, né? Isso é gostoso demais. Sim, e a escrita desse livro foi num período quando iniciou a pandemia. Em 2020. Eu tinha 3 meses para escrever esse livro. Olha só. E mais da metade desse livro foi escrito no mês de março, que era o prazo final para eu entregar o livro. Eu tinha que entregar o livro até o dia 1º de abril. E então foi muita pressão, porque eu estava com os 2 filhos em casa e o marido também. Te entendo. Não, mas eu acho que é bem isso, né? Eu acho, mas assim, o que você passa é um amor muito grande pelo livro, por essa tua escrita. Eu acho que assim, por mais que você fale que, e eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com isso, que tem trechos que fui eu que escrevi isso, tem trechos que a gente fala, não, peraí, quando foi que eu escrevi isso, como foi? Você tem uma paixão pelo livro, fica claro o quanto que você gostou de ter escrito esse livro. Sim, eu tenho muito orgulho dessa personagem, porque, de longe, eu acho que ela é uma das personagens mais profundas que eu já escrevi. O compromisso dela, o compromisso social dela, assim, ela é muito apaixonada pela ideia, por uma ideia que ela tem lá dentro do livro, e era uma coisa que eu sonhava em finalizar, quando eu falava assim, não, vou desistir desse livro, eu vou desistir do concurso, daí vinha a cena dela, a cena final do livro, que ela tem uma ONG no final do livro, e aí o discurso final dela vinha na minha cabeça e eu falava, não, eu preciso terminar esse livro, preciso terminar. Então eu tenho muito orgulho dessa personagem. É muito legal. E aproveitando, que é uma pergunta que eu faço também, o livro, ele terminou
ou essa personagem está viva aí dentro de você, de repente pode voltar a qualquer momento numa outra escrita? Não, esse livro terminou aqui mesmo, é livro único. Eu sou uma autora que escreve livros únicos, dificilmente eu escrevo sequências. Mas você sabe que isso aí é uma coisa que pode mudar a qualquer momento, né? Sim, eu falo que eu não escrevo sequências, mas eu já escrevi 2. Menina, fala sério, hein? Porque é bem isso. Às vezes tem alguns personagens, e nem sempre é a personagem principal de um livro, tá, gente? Sim. Às vezes, assim, o livro, por exemplo, tem essa Miss, que é a protagonista do livro, tudo em torno dela. Sei lá, de repente, a continuação não é nem com ela, mas é, sei lá, da ONG que ela criou, tem um cara na ONG, sei lá, você continua algum tema ligado a esse livro. Mas, às vezes, tem algum personagem que fica tão vivo dentro da gente e que parece que o próprio personagem pede uma outra história, né? Pede, não, me continua, por favor, me coloca de novo. Esse livro tem uma história em aberto aqui. Você está falando aí, eu fui me lembrando que eu deixei uma história em aberto. Sabia. Eu deixei uma história em aberta no final, que tenha um espaçozinho, caso eu queira voltar para esse universo. Caso nunca se sabe, de repente está ali sem fazer nada qualquer dia, fala, vou dar continuidade. E é bem assim que funciona, viu, menina? O que é muito gostoso na arte da escrita é que ela permite o nosso sonho. Eu acho que o livro ter uma função social, que nem você colocou, é fantástico, é necessário, é muito bom, mas assim, é o nosso sonho. E a gente poder sonhar, a gente poder se liberar, a gente poder ser quem a gente quiser, eu acho que isso que é impagável. Sim, eu comecei a escrever, na verdade, por conta disso, porque eu fui criada num meio muito restrito, nasci e fui criada em uma família evangélica, e eu tinha muitas restrições, meus pais eram rígidos, não eram tão rígidos quanto outros, mas eram rígidos. E quando eu comecei a escrever, foi como uma libertação para mim, porque lá eu podia ser quem eu quisesse, fazer o que eu queria. Então, escrever foi vamos dizer assim, um grito de liberdade para mim. Isso é muito legal. E é muito legal você colocar isso, porque tem muita gente que precisa dar esse grito de liberdade. Tem muita gente que, sabe, que não se encontra, que precisa, eu não sei falar, eu não sei. Gente, bota no papel. Hoje em dia é botar na tela do computador, né? Mas vamos usar o termo que ficou conhecido. Bota no papel. Bota no papel, e aí você vai ver como isso cresce, como isso vai ser libertador para você. Por mais que você não seja preso. A Cris cresceu numa família, ela colocou um pouco mais rígida, outros nem tanto, mas independente disso, se coloquem. Porque o mundo precisa, principalmente esse novo mundo que nós estamos vivendo, pós-pandemia, uma pandemia que não terminou lá muito direitinho, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer mais daqui para frente, mas o mundo precisa que as pessoas se coloquem, que as pessoas se expressem. A tão propagada liberdade de expressão, que muitos abusam, né? Nós estamos aí cheio de fake news, agora vai vir outra eleição aí, já começaram todo aquele raio de fake news por aí. Mas a gente está num mundo que a liberdade de expressão está sendo muito mal utilizada. Sim. Liberdade de expressão não é você falar o que vem na cabeça. Liberdade de expressão é você se colocar com respeito, você contribuir para a evolução da humanidade. O livro da Cris, eu tenho plena certeza. Eu não li ainda, admito, não li ainda. Em verdade, pessoal, vou contar um segredo para você. A entrevista da Cris, assim, foi meio voando. Tinha uma outra pessoa que é da entrevista, a pessoa não pôde, desmarcou, conversei com o pessoal da LC. Tem a Cris. Eu falei, traz a Cris. Então, nem deu. Eu li material só do release e nem deu tempo de ter o livro ainda. Mas você repara que o livro tem uma função, o livro tem um papel, e o livro é ela. Mas a personagem é a Cris? Ela que criou e ela que colocou. Então, a liberdade de expressão que a Cris está mostrando é a famosa liberdade de expressão responsável. Ela se coloca, ela se mostra, ela não agride ninguém. Como a gente falou, quer ler o livro como uma ficção? Leia, de boa. Quer ler o livro e entrar numa temática importantíssima?
das aparências, do que, sabe, de um mundo até de mentiras, não, de fofocas, não muito fofoca, porque era verdade o que o rapaz falou dela, né? Mas de como se desdobrar disso, você tá no mundo de realidade. Então, Cris, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que é por aí mesmo. E planos, menina? Que planos que você tem daqui para frente? Gente, eu tenho muitos planos, porque a minha cabeça tem muitas ideias. Eu ainda pretendo lançar esse ano mais 2 livros. Mas 2? 2. É porque dois já estão prontos, na verdade. Um eu estou escrevendo. Uma máquina. São relançamentos, na verdade, esses 2. Um com alterações, o outro só com alterações de título e capa para se adaptar ao mercado. Tá. E eu vou lançar um agora em julho, outro em agosto e um lá para outubro. Nossa, ou seja, você não tem uma volta aqui no Café Cultural, você tem praticamente já posso agendar você para o ano inteiro aqui, né? É porque como eu escrevo literatura de entretenimento, então eu estou sempre com novos materiais. Você vai voltar direto aqui, Uma coisa que você falou que é inédito aqui, a gente não abordou esse tema aqui ainda. O relançamento de uma obra com alterações, nós já falamos, mas você falou de mudança, inclusive, de título. Como é que funciona isso? Você está relançando a história, mas sob um outro título? Como que isso está na tua cabeça? Por que relançar com outro título? Só para agradar mercado? Como que é isso? É porque eu trabalho hoje, eu publico na Amazon, e o meu foco são mulheres. Eu escrevo literatura feminina. E se você olhar hoje o ranking dos 100 mais vendidos da Amazon, você vai ver que as capas são todas bem diferentes do que a gente vê em físicos. E eu lancei esse livro tem 2 anos, se eu não me engano, e ele não foi muito bem. A história é muito boa, mas a capa e o título não venderam ele. Não ajudaram. Não ajudaram. E daí agora eu vou lançar ele com uma nova capa, um novo título, para ver se o pessoal notam, né, novamente essa história. Se agora ela cai no gosto do povo. Mas eu quero saber, para você, como autora, esse novo título está melhor? Você está reconhecendo mais o livro com esse novo título? Isso é importante. Isso é importante. Na verdade é o seguinte, a venda é importante? Claro, todo mundo tem conta no final do mês para pagar. Mas, assim, para você como autora, você fala, puxa vida, mas eu gostava tanto do título anterior, vou ter que mudar, não é legal, né? Não seria legal, né? Não. Nossa, mas esse é inédito. A gente nunca pegou aqui alguém ter mudado o título. Tem títulos que não conversam com a história. Eu tenho um livro que eu relancei o ano passado, em agosto, que ele falava sobre uma mulher que tinha uma gravidez inesperada lá, e o título do livro não tinha nada a ver com a história do livro. E nem o que às vezes é proposital. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não foi. Estava te incomodando. Eu só me dei conta disso uns 2 anos depois que eu tinha lançado o livro, que eu olhei o livro e eu fui pensar, gente, esse livro não tem nada na capa dele, o título dele não sugere nada do que ele é realmente. Aí eu fui lá e mexi, trabalhei outra capa, outro título, mexi na história para ficar melhor e relancei ele o ano passado. E aí, deu certo? Aí deu certo. Deu certo. Gente, o que a gente está falando aqui não é mexer na tua obra para agradar o mercado. Não é isso. Eu acho que tem que agradar o mercado, não resta dúvida, porque você escreve, você quer ver o livro rodando, você quer ver ele que as pessoas comprem, que as pessoas interajam com o livro. Agora, por que não melhorar? Por que não aprimorar? Por que não? Mas ela falou, não estava conversando, não tinha nada a ver. Nem ela reconhecia aquele título. Então mexe. O que a gente está falando é o seguinte, o livro é um objeto vivo. Não é porque você já publicou que você botou ele num caixão e enterrou. Ele está vivo, esse objeto, sabe? Você quer que ele evolua. Um dia lá, depois de 20 anos, daí não tem mais. Tem sim, você vai relançar. Quantas e quantas vezes nós já conversamos? Não, mas eu escrevi esse livro há mais de 10, 15 anos e agora eu estou relançando, mexi um pouquinho na história, a capa é nova, mas mexi um pouquinho na história e estou relançando, atualizando.
Isso é uma coisa importantíssima em certas obras. Atualizar conforme a sociedade hoje pede. E é muito difícil ter autor que tem essa coragem, Cris. Parabéns por ter essa coragem, viu? Obrigada. Eu tinha muita resistência sobre relançar livro, mexer na história, mas eu fui vendo que eu teria que fazer isso se eu quisesse que a história conversasse com o título, com a capa, eu precisaria ir mexer na história. Legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu já entrevistei muitas autoras aqui. Eu escrevo para mulheres, Gente, eu incentivo que homens leiam livros feitos para mulheres. Sim. Porque, eu vou ser sincero, a gente não entende vocês. Não adianta. Você pode botar 20 homens aqui que os 20 vão falar, nós não entendemos a cabeça das mulheres. Então, leiam livros voltados para o universo feminino. Que aí a gente vai começar a entender um pouco melhor e respeitar. A gente só respeita aquilo que a gente entende. Sim. Infelizmente, no Brasil e no mundo, mas vamos falar do nosso tão querido e judiado Brasil, ainda tem muito desrespeito pelas mulheres, porque a gente não entende, que a gente não compreende. Então, tem violência, tem a falta de... Como tudo, tem tudo. Nós estamos conversando com a Cris, ontem, na data da nossa gravação, passou na Câmara dos Deputados lá um pré-projeto onde a mulher que foi que abortar, e ninguém aqui é favorável ao aborto, tá, gente? Ninguém está fazendo apologia ao aborto aqui, por favor. Mas a mulher que abortar, mesmo sendo vítima de estupro, pode ser penalizada com 20 anos de cadeia, enquanto o estuprador é no máximo 10. Isso é entender a mulher? Estamos defendendo a vida, mesmo a vida intrauterina. Concordo. A vida não começa quando o bebezinho nasce. A vida começa muito antes. Agora, respeite. Respeite a decisão da mulher. Respeite a decisão do corpo, da mente feminina. Sim. Sabe? E colocar uma mulher que abortou porque foi estuprada, e a maioria dos estupros acontece dentro de casa. Sim. Por pessoas conhecidas. Por pessoas conhecidas. Por um tio que chega bêbado e acha que a sobrinha está lá para lhe servir. Pelo padrasto. É um absurdo, gente. É um absurdo. Então, a gente lendo a literatura voltada, feita para o universo das mulheres, a gente vai começar a entender e respeitar um pouquinho mais. E não vai fazer esses absurdos que acontecem no nosso Brasil e parece que estão sendo cada vez mais incentivados. Sim, parece que a gente está retrocedendo, né? Parece mesmo, minha amiga, parece mesmo. A gente está retrocedendo. Quando eu li hoje de manhã que tinha sido aprovada, ainda vai ter que passar por outras instâncias políticas, mas já foi aprovada no conselho lá da Câmara dos Deputados, ou seja, a chance de ser aprovada é muito grande. Quer dizer, você vai ter que... Quem está lá são o quê? Homens. A maioria são homens. São homens. São homens e que não têm a menor ideia do que é uma menina, uma mulher que passou por um estupro. Não tem a menor ideia. Não sabe. E não é que a mulher vai abortar porque quer, não. A mulher, quando aborta, é uma agressão, sem dúvida alguma. Sim. Mas é uma agressão que a gente precisa entender o que está acontecendo na cabeça dessa moça, antes de qualquer coisa. E não acusá-la. E não falar que ela é uma assassina. Isso. Então a gente precisa, acima de tudo, conhecer o universo feminino para que a gente possa respeitar as mulheres cada vez mais. Porque a gente não entende nada, mas a gente adora vocês. Vocês são muito melhores do que a gente, tenho a plena certeza disso, viu? Inclusive, a gente falando sobre esse assunto, um dos temas principais desse livro é o foco dessa lei. Jura? Eu nem sabia, isso não estava no material, nem sabia, mas tá vendo? O foco dessa lei. E já tiveram outras também que chegaram próximas, mas essa agora foi a que chegou mais longe. E eu sempre fico acompanhando, porque eu gosto de prestar atenção nesses temas que eu trabalho. Tá certo. Tem que prestar atenção, tem que se informar. E, repito, ninguém aqui é a favor do aborto. Muito pelo contrário. Só que
antes de criticar, nós temos que compreender. Sim. Eu acho que tem que dar o direito de escolha para a pessoa. Tem. É para sair por aí, então agora eu vou engravidar torta e direita porque eu posso abortar? Não, de forma alguma. Isso, duas coisas resolvem. A educação e a cultura. Educando Sim. as pessoas, você resolve isso, e não botando na cadeia. Tem que botar na cadeia o estuprador, esse tem que botar na cadeia mesmo, e a gente não tem pena de morte aqui no Brasil, porque, pelo amor de Deus, não é fácil. Cris, me diga uma coisa, aonde que a gente encontra o Além das Aparências? Olha, o Além das Aparências, ele está disponível em e-book na Amazon, e vai abrir a pré-venda do físico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bela capa, muito bonita a capa, hein? Muito obrigada. Essa capa conversa muito com a história do livro, tá? Sou apaixonada por ela, inclusive. E Quem fez a capa? Foi o... Deixa eu olhar aqui. Ele é foi o Renato Klisman. Nossa, parece uma foto mesmo, uma coisa assim, muito boa. E ela tem uma parte, como o livro chama Além das Aparências, ela tem uma parte do rosto maquiada e a outra como se tivesse tudo borrado. Tudo a ver. Daí, a editora Qualis vai abrir a pré-venda no site do livro físico, eu acho que esses dias, e também vai ter ele na Bienal de São Paulo, tá? A gente já teve um lançamento dele na Bienal da Bahia, agora em maio, abril, no finalzinho de abril para o início de maio, e agora em setembro a gente vai com ele para a Bienal de São Paulo também. Ou seja, vamos ter a paraense aqui em São Paulo, andando pela Avenida Paulista, conhecendo um pouco a nossa São Paulo, aproveitando. Eu não sei se eu vou conseguir na Bienal, porque para poder ficar gravando, porque a gente não consegue gravar na Bienal, então eu preciso gravar sempre daqui no estúdio. Mas é importante, quando estiver em São Paulo, vem por aqui, quem sabe no teu hotel a gente grava com você uma entrevista. E eu quero saber o seguinte, quem quiser conversar com Cris Carvalho, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? Olha, vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é o X, né? Agora é X. X. Belo nome. X. Muito criativo ali. Elon Musk, parabéns. Muito criativo. Nossa, muito criativo. Gente. O meu Instagram é autora Cris Carvalho com Y, viu? Cris com Y, né? Com Y, tá? E em todas as minhas redes eu tô com esse mesmo nickname. E também tô lá no TikTok com esse mesmo nome, tá? Que legal. E você gosta de receber, receber adoro retorno, de conversar? De leitor, converso com o leitor, viro melhor amiga das leitoras. Que legal. E você sabe que outro dia teve uma pessoa que falou para mim, nem precisa perguntar se a pessoa gosta ou não gosta, ao contrário. Eu já tive autor aqui que falou assim, gente, desculpa, não adianta me escrever que eu não respondo. E tá tudo bem. Cada um sabe como lidar com a sua relação com o público. Tem autor que não gosta. A Cris adora de paixão. Escrevam para ela, coloquem, mandem beijinhos, mandem flores. Surgiram personagens novos. A Cris, ela adora bater papo. E é o que a gente gosta de fazer também. E, amiga, acima de tudo, parabéns pela tua temática, pela tua cabeça, pela tua postura. Continue. E, lançando livro novo, que eu sei que você já falou que vai lançar, volta para tomar café com a gente, que vai ser muito legal bater um bate-papo. Ou você fica quieto por enquanto. Bom, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer participar de momentos assim, adoro. Ótimo, maravilha. E a você que acompanhou mais essa entrevista aqui no Café Cultural, meu sempre abraço, muito obrigado, a gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse.